Oi, gente. Há um certo tempo eu ando pensando em como passar as informações do que eu vivi e de tudo que eu aprendi de uma forma leve e suave, né? E uma coisa importante que a gente tem que sempre pensar é que parece que as coisas vêm endereçadas, né? É muito incrível imaginar que a gente vive e escolhe as coisas que a gente está vivendo. A gente escolhe a forma de lidar com as coisas que a gente está vivendo, na verdade. Porque acontecer vai acontecer, né? Eu tenho uma história que eu sempre conto para as pessoas do meu marido, né? Que em 2014 ele teve um estouro de uma artéria central cerebral. Meus filhos eram pequenos, né? Um tinha 8 e o outro 4 ou 6, eu não lembro mais. E era muito difícil porque eu me vi sozinha, né? Então um dia eu tinha uma estrutura, eu tinha uma condição financeira, eu tinha a vida tranquila, e no dia seguinte eu já não tinha nada disso. Eu tive que aprender a lidar com isso. Então eu vivi o caos usando todas as ferramentas que eu desenvolvi na minha trajetória de vida, principalmente do meu autoconhecimento. Desde muito pequena eu tive uma experiência, né? Nasci numa família desorganizada emocionalmente e onde minha mãe tinha depressão. Minha família, só que a depressão, a psicologia é uma ciência muito nova, né? São 58 anos aqui no Brasil. A depressão, ela é uma doença que na época da minha avó, da minha bisavó, era frescura, né? Ficar deitada, prostrada na cama, não fazendo as coisas. E meio que a minha vida foi permeada por isso. Quer dizer, eu esperava a minha mãe ter atitudes normais ou naturais, mas quando ela estava doente, isso não acontecia. Eu tive que me virar. E o fato de eu ter que me virar, eu fui atrás de descobrir as coisas, né? E no meu processo terapêutico, uma das coisas que eu conto é exatamente isso, né? Que com 16 anos eu fui fazer um regime, porque acharam que eu estava meio deprimida na época. E dentro desse regime tinha 4 sessões com uma psicóloga. E que eu achei um negócio fantástico, porque eu jurava que ela ia falar de regime, né? E a última coisa que ela falava era de regime. E ela falava de coisas porque acontecia, como é que era, só que eu era muito crítica e curiosa, né? E eu perguntava muito, muito. Mas ela não tinha resposta. Ela não tinha resposta. Até porque a abordagem não tinha a resposta. E me motivou, apesar de ser meio sacana falar, o que me motivou de buscar resposta era para contradizer ela. Tipo assim, olha, eu sei a resposta. E eu ia na PUC, na faculdade, e procurei livros e lia, mas buscando a resposta. E achei a neurociência. Então a neurociência, ela começa na minha vida dessa maneira, para explicação das coisas, para justamente eu entender como que eu conseguiria sobreviver à minha família, aonde a minha avó, infelizmente, ela se matou, minha bisavó se matou, e minha tia, até onde a gente sabe, ela parou de tomar as medicações para ir para o mesmo lugar. Então eu precisava meio que entender como que minha mente produzia essas coisas, ou era a minha mente, qual o repertório que eu precisava desenvolver para não sucumbir à mesma direção das mulheres da minha família, né? E foi assim que eu fui constituindo e construindo a minha história. Fiquei 20 anos com a minha terapeuta, foi incrível, ela hoje atua como eu. Ela usa a neurociência para atuar, ela adora. E depois eu fui atrás de me especializar, né, de fazer a neurociência também, de fazer a faculdade de psicologia, porque eu fiz administração, não tinha nada a ver. E eu tô falando tudo isso porque não tem como eu falar que eu sobrevivi à história do meu marido se não usando as mesmas informações. Porque a verdade é que é assim, eu tinha que aplicar na prática o que eu sabia do livro. E eu apliquei.
E eu fazia do momento melhor do dia, que se fosse um cafezinho de 5 minutos, eu fechava o meu olho e eu imaginava uma cena linda, ou pelo menos uma coisa que me tranquilizasse, que era um campo verde, lindo, com borboleta. Aquilo me dava uma paz e eu voltava para a guerra, porque era uma guerra. Eu via, assim, as pessoas na sala de recepção da UTI velando o defunto vivo. Todo mundo, como se a pessoa que estava lá dentro, na UTI, lutando pela vida, eu lá de fora já não acreditava mais que era possível a pessoa lutar pela vida. Até porque é um negócio exaustivo, cansa, parece que suga toda a energia. Então o meu treino era diário. Então eu tinha que viver cada minuto bom, tendo consciência daquele minuto e potencializando as enzimas de prazer que meu cérebro me dava quando eu ia fazer xixi, quando eu tinha fome, quando qualquer necessidade fisiológica eu conseguisse sanar. Eu ficava esperando aquele momento de prazer, porque o cérebro, felicidade para o cérebro é isso. Ele te dá respostas de enzimas de prazer se você prestar atenção, ter consciência. Ele dá de qualquer maneira. Só que as pessoas que estão correndo com pressa, elas não validam e não potencializam esse poder que a gente tem e que a gente pode ser feliz hoje, agora. Basta você cuidar de prestar atenção de quando você está correspondendo a uma necessidade fisiológica. Então isso é maravilhoso, maravilhoso. E foi assim que a gente foi lutando, né? Meu marido fazendo a parte dele, ele ficou em coma 3 meses, ele voltou, ele não falava coisa com coisa, ele ficou sem crânio, porque teve um segundo estouro, porque funciona o seguinte, o que ele tinha era uma má formação congênita, que estourou. Quando estoura, eles tiraram essa má formação, cliparam essas veias que irrigavam essa má formação, e depois a carótida estourou. Aí ele entrou em coma. Nessa hora o cérebro dele inchou e eles jogaram a calota fora. Antigamente o crânio, a calota, era guardado no quadril, mas o risco era muito alto porque o osso o corpo vai absorvendo o osso. E aí quando tinha que tirar do quadril para pôr de novo no crânio, né, encaixar na cabeça, eles tinham que a pessoa ficava exposta com o cérebro aberto ali, com o crânio aberto, o cérebro exposto, e eles tinham que ficar modelando para completar o que o corpo consumiu do osso. Então, hoje não se faz mais isso. Hoje é uma prótese que é feita, ela é de resina e é colocada numa situação dessa para finalização. Mas, o que aconteceu? No decorrer desse processo, antes dele voltar, ele ainda em coma, ele teve um problema com a Acinetobacter, que é uma bactéria muito resistente, né? E essa bactéria, ela perfurou o intestino e deu peritonite, que é fezes dentro da cavidade abdominal. Resumindo, ele teve sepse, né, que é infecção generalizada. E nesse momento, os médicos me chamam e contam que dificilmente ele sairia dessa. Eu digo que eu sofri o luto naquele dia, porque eu tive que avisar a família dele, que era do interior, todos vieram pra cá, e o médico já tinha me dito, amanhã... Falo isso, a gente evoca a memória da experiência, né? Isso aconteceu em 2014, a gente está em 2020. Mas é falar e é sentir de novo. É sentir de novo. É trazer o afeto, o afeto é tudo que nos afeta, toda a situação que a gente afeta. Então, todo o sentimento é afeto. Amor ou ódio é afeto. E quando a gente vai falando, a memória vem... E essa memória, ela abre e essa sensação, ela encosta. Por isso que a gente sente novamente, né? Então, essa é a parte complicada de contar essa história, porque eu acabo revivendo essa história. Mas é importante documentar essa história, né? É importante. É importante até para as pessoas entenderem como que a gente superou essa história. E só voltando, então, ele teve ele ficou... ele teve a sepse. No dia seguinte o médico me liga e eu já esperando a pior notícia, e o médico falou, olha, como último recurso a gente vai abrir a barriga dele e ver
que dá para fazer, mas já achando que não, já dizendo para mim, olha, não espere muita coisa, porque a gente vai ter que pôr só, tipo, causa-morte. E ele foi para cirurgia, essa cirurgia demorou umas 8 horas, e ele voltou, e o médico veio pra gente e falou assim, olha, ele voltou como se nada tivesse acontecido. Então todos os órgãos que estavam indo em falência voltaram a funcionar com normalidade. A partir disso, ele teve várias complicações, ele teve, no final, no total, deu 88 cirurgias com anestesia geral. Ele ficou 2 anos internado no hospital. Ele tem hoje um encurtamento de tendão, porque ele ficou na mesma posição, porque nessas coisas de ir e vir, o intestino parou de funcionar, parte necrosou, teve que usar bolsinha de ileostomia, que é uma bolsinha de cocô fora na barriga. Ele ficou com uma ferida cirúrgica, que é uma barriga aberta, exposta. Ele usou um aparelho de sugar secreção, onde era algo assim horrível de ver. E foi um caos. Junto com isso, quando ele volta, ele não lembra de ninguém, ele não lembra de nada, ele não lembra, ele estava com atráqueo, ele não sabia nem engolir, não sabia mais. Então é como se foi um reaprender a fazer coisas básicas. E a minha função, diante de todos os meus estudos, de tudo que eu fui buscar para sobreviver à minha família, é que me capacitou de cuidar da retomada dele de memória de trabalho, que é memória logística, que é memória de curto prazo, memória de longo prazo, fazer ele revisitar as histórias que a gente tinha. Por muitas vezes eu olhava para ele e uma das coisas que eu fazia, eu não podia olhar que ali era o meu marido que estava inchado, parecia um pão de batata, horroroso, deformado. Eu tinha que lembrar de quando eu me apaixonei por ele, que eu tô com ele há 34 anos. Isso é incrível, né? E eu tive que lembrar mesmo, lembrar de como eu me apaixonei por ele para conseguir suportar aquilo. Desculpa, mas deu muito certo. Hoje ele tá bem. Hoje ele é outro marido. Outro marido porque, né? Eu brinco que trocaram o chip dele. Antes era quieto na dele, tranquilo. E hoje ele fala pra caramba. É um negócio bizarro, eu tenho que ver onde é que desliga. Mas ele tá mais divertido, ele tá mais leve, ele tá mais tranquilo. Eu sou muito grata, eu sou muito feliz por tudo que aconteceu na minha vida. E eu sempre digo, né, enquanto eu vivia, era uma luta, era uma batalha, passei muita coisa que não gosto nem de pensar, mas aqui não é a questão de dramatizar. Eu só quero dizer que, assim, tudo que eu fui buscar por uma situação que foi sobreviver na minha família é o que me capacitou de conseguir fazer o que eu consegui, que foi não ter nenhum tipo de sequela com os meus filhos. Porque o que eu fazia? Eu saía do hospital, eu lembro que eu chorava no caminho, eu tinha 10 minutos para chorar, limpava o olho, e os meus filhos ficavam olhando para mim quando eu chegava, para ver como é que era a minha cara. E eu chegava e ria e brincava com eles, perguntava da escola, falava o papai tá lutando, brincava, falava, olha, o papai tá um pouquinho desmontado, tipo Lego, mas a mamãe vai achar as pecinhas para pôr de novo, né? Vamos ver o que tá escrito nas estrelas. E já desviava o assunto. Então eu não impactava os meus filhos. Então, o quanto a gente tem que saber lidar com o que a gente sente para não reverberar nos nossos filhos ou nas pessoas ao nosso entorno, porque se já tá ruim, para que piorar, né? O que a gente pode segurar e manter. Então eu treinei absolutamente tudo que eu aprendi. E se hoje alguém me falar assim, você queria voltar atrás e não viver o que você viveu, eu falaria, não, eu quero viver tudo de novo. Porque eu achava que eu era boa, mas eu fiquei muito melhor. Muito melhor, porque hoje eu não luto brigas que não me levam a lugar nenhum. Eu escolho onde eu vou gastar minha energia boa. Eu cuido da minha mente. Eu cuido dos meus pensamentos. Eu preservo minha sanidade. Eu me divirto, uso bom humor.
o tempo inteiro, com muita seriedade quando tem que ser, mas quando pode ficar leve, por que não? Então, graças a tudo isso, eu estou desenvolvendo um aplicativo hoje, que é o meu bebê, que foi baseado em tudo que eu vivi. Eu peguei o melhor de tudo e estou criando ele. Ele está nascendo. E isso é lindo, porque olha como a gente pode transformar realmente o azedo no doce, o limão na limonada e todas as outras coisas que eu posso dizer em relação a isso. Mas, gente, essa é a minha história. E assim, é só para compartilhar um pouquinho, porque eu amo a vida, adoro viver, adoro participar da história. Óbvio que sofro pelas coisas que tá acontecendo no mundo e tento dar o meu melhor, por isso que eu tô fazendo esse depoimento. É isso. Espero que as pessoas que verem isso entendam e atinjam o propósito. Obrigada.